Olá, bom dia, boa tarde. Para alguns, bom dia, para outros, boa tarde. Não sei se você já almoçou, se ainda não. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre como a constelação familiar pode explicar a tua relação com a comida. Oi, amor em viver, a Grazi já tá aqui. Já vou chamar ela. Essa live vai ser Mara. O Ângelo também já tá aqui. Bom dia, Jaci ou Jaci. Sejam todos bem-vindos, Drica. Deixa eu convidar esse pessoal lindo para a live. Olá! Oi, entrou todo mundo junto, que coisa boa! Dia. Bom dia! Oi, Bom dia! amada! Peraí que eu não tô te vendo aqui. Agora sim. Está me vendo? Oi! Tô Olá! vendo. Oi, Ângelo, tudo bem? Ou Olha eu aqui toda encasacada, porque tá muito frio. Eu tô no ar, 30 graus, por isso que eu tô com menos casaco. Mas tô aqui tomando um chá com a minha caneca linda do Amor e Viver, olha! Ah, olha só, hoje eu Um deixei brinde! um brinde. a minha caneca tá pra lá, mas acho que eu vou lá pegar também. Invejosa. Fiquei com inveja. Então, Ângelo, seja bem-vindo. Eu vou me apresentar, então. Prazer, eu sou a Simone do Florescer da Alma e do Amor e Viver, né? E essa é a Grazi. Pedi pra Grazi se apresentar. Ângelo, gratidão por ter aceito o nosso convite. Nós nos conhecemos lá no Congresso Holístico, né? Ele foi um dos palestrantes. Eu fiz várias Que vivências com legal. ele de constelação, aonde ele ia, eu ia para fazer constelação. E muito obrigada pelo convite e por compartilhar o teu conhecimento de uma maneira tão linda, com tanta luz. Obrigada mesmo por essa honra. Então, Grazi, conta aí para nós quem você é e depois a gente vai querer saber do Ângelo, né? Um pouquinho da história dele. Boa. Bom, eu sou Graziele Florzino, eu sou nutricionista. Sou nutricionista clínica funcional, essa é a minha área, né? Eu trabalho com grandes emagrecimentos e também na área do esporte, né? Por amar praticar esporte, por gostar bastante de acompanhar alguns atletas. E eu brinco que eu, no Amor e Viver, né? Eu e Simone estamos ajudando aí muitas mulheres a despertar o seu amor e viver, né? Acabei de atender uma mentoranda nossa, inclusive, que ela traz muito isso, assim, a Mari. Acabei de atender a Mari. Ela tá felizona, mas perdeu mais 1,5 kg, né? Ai, E que legal! era uma paciente nossa, né, que estava no conflito ali de fazer bariátrico ou não, né? Ela optou por trabalhar essa questão do autoconhecimento, né? E é lindo, assim, de ver as pessoas realmente despertando para a vida, né? Então, isso é o Amor e Viver, né? Que eu e Simone trabalhamos aí juntas através da nutrição, do coach, que eu também sou coach em nutrição e emagrecimento, e através das terapias holísticas. E eu sou. Então, seja bem-vindo, Ângelo. Agora a palavra é sua. Então, muito prazer, muito obrigado pelo convite, né? Pela amizade também que a gente criou, então, Legal. né? Quando a gente reconhece um propósito em comum, é muito fácil a gente criar essa amizade com as pessoas, né? Quando a gente se une em ajudar outras pessoas, isso é muito bonito, muito bacana. Então, eu sou o Ângelo Lavorati, eu trabalho com constelação familiar, mas a minha primeira formação é em educador físico, então eu Ah, que tenho legal. em educação física, treinamento esportivo, fisiologia. E Que... não sei se é por causa disso ou não, claro que nada é por acaso, né? Mas Uhum. as pessoas, Quando ele através. me disse, Grazi, que era educador físico, eu falei, vamos fazer uma live. Que massa. E muita gente me procura para essa questão de emagrecimento através da constelação. E eu acredito sim que tem a ver pelo fato de que ainda antes de eu entrar nesse mundo, eu já ajudava as pessoas a emagrecerem, a se aceitarem, enfim, em busca, né, dos resultados. Antes de uma forma mais prática, mais direta, e agora de uma forma mais inconsciente, mais subjetiva. Mas Uhum. unir isso, né? A gente poder ajudar sobre várias frentes, né?
descobrir o motivo, às vezes, de onde que vem a autossabotagem, de onde que vem o desejo inconsciente de não emagrecer, mas o consciente de emagrecer, aquela luta interna, né, que as pessoas têm, né? Exato. É, o querer e o fazer, que são coisas que às vezes não andam juntas, né? Porque Exato. aquilo todo mundo quer, né? Quer muito. Às vezes o propósito ele é muito forte, né? Não, mas eu quero muito emagrecer. Por que que na hora eu não consigo ter sabedoria para fazer boas escolhas, né? E a gente traz isso, assim, que não é uma questão muitas vezes de escolha, né? Às vezes a pessoa ela realmente ela tá condicionada àquilo, porque a nível consciente, né? Tem algo ali que impede ela, né, de fazer essas escolhas, de em busca do seu propósito, e é nisso que a gente trabalha, né? E a constelação é fundamental nesse processo. Acho que é mais uma terapia, né, que vem auxiliando nesse conhecimento, né? É necessário a gente entender isso, ressignificar isso na nossa vida, porque a gente vê que as pessoas elas conseguem de fato emagrecer quando isso acontece, assim. E eu até trouxe um exemplo para essa nossa paciente de hoje. Eu falei, Mari, tu entende um pouquinho de inglês? Eu estava conversando com ela sobre o que é possível contar e o que não é possível contar, né? Que o inglês traz isso, né? Countable e uncountable. E aí eu trouxe para ela o exemplo das canetas. Eu falei, se a gente fosse contar aqui nesse meu porta-canetas, quantas canetas tem? É possível contar? Dela, sim, é possível contar. Eu falei, pois é. Quanto de água tem no oceano? É possível contar? Dela, não. É impossível contar. Eu falei, é igual o teu emagrecimento. A gente vê esse número na balança, foram menos 8 quilos, isso é possível contar. Mas tem várias coisas que aconteceu contigo que é impossível a gente contar, né? Que é essa questão do teu amadurecimento, né? Desse teu autoconhecimento, dessa tua relação melhor com o comer, né? Que veio através desse desenvolvimento, né? Que ela se permitiu viver. E eu já posso entrar no assunto também de como a constelação enxerga isso. Sim, por favor. Claro, tu que manda. Ana, né? Então, vocês sabem como que é o almoço de domingo em família italiana, né? Aham. Primeiro, as pessoas acham que você está saudável apenas se você estiver já no nível de obesidade, né? Vamos dizer assim, né? Tá corado, então tá saudável, tá bonito, né? Então, Exato. Né? E se a gente for analisar, como aconteceu na minha família, é exemplo, mas também em tantas outras, muita dificuldade ali logo antes ou no período da travessia ali, né? Que o pessoal veio da Itália para cá em imigração, né? E como faltou alimento naquela época, como o pessoal passou fome, passou dificuldade, o trauma daquela viagem. E segundo a epigenética, né, que é um braço da ciência, os traumas passam de geração para geração, geralmente do lado feminino, até a quarta geração. E isso também me faz lembrar aquela passagem bíblica, né, os pecados dos pais serão cobrados nos filhos até a quarta geração. Então, eu que também tenho uma passagem aí pela Igreja Católica, muitas vezes eu tive dificuldade em entender alguns textos, né? E esse é um deles, que hoje, através da constelação, da epigenética, do trabalho de trauma, eu consigo ver que é outra forma de olhar para o mesmo, né? Então, os traumas estão aqui no sistema, né? Eles ficam ali até que alguém resolva, até que alguém se cure. E aí liberte todo mundo, né? Então, toda aquela falta, aquela escassez das gerações anteriores fica como se fosse um medo aqui no sistema, né? Vai que falta de novo. Então, no domingo se reúnem 7 pessoas para comer e tem comida lá para 15. Ou mais um pouco, porque comer é sinônimo de felicidade, ou eu digo, né? Sim. Então, muitas vezes é essa compensação que o sistema cria, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Essa é uma frase que eu gosto bastante porque revela, né? Então, muitas vezes a falta que teve nas gerações anteriores. E quando as pessoas fazem isso, né, de obrigar quase outra pessoa a comer mais do que ela, além da saciedade, é um amor que move, né? Quando faz comida além ou quando come além, também é um amor. É como se dissesse, vocês ali há 3 gerações atrás não tiveram oportunidade, não tiveram muito, e agora eu tenho em abundância. Então é como se comesse também por aquelas pessoas em lealdade ou em amor a elas, né? E isso tudo é no nível bem inconsciente. Por isso que é tão importante a gente trazer para o consciente e conversar sobre isso, né? Segundo a neurociência, tem 3 coisas que fazem o ser humano mudar. A primeira é a dor, a segunda é a vergonha e a terceira é a consciência. E nós trabalhamos através da consciência, que é a menos dolorida das 3, vamos dizer assim, né? É. Quer tentar algo?
Infelizmente, hoje em dia, né, a grande massa ainda tá na dor, né, Ângelo? A gente sabe disso. E quando a gente consegue, através das terapias, pular direto para a consciência, né, eu acredito que é um grande passo e que logo, logo nós vamos estar nesse momento. Mas, infelizmente, ainda é a dor que tem movido as pessoas, as doenças, né, a sintomatização. Tudo isso é o que está fazendo com que as pessoas busquem ainda mais entender o que está acontecendo dentro delas e querer se curar. Eu acredito que essa nova geração que veio agora faz parte da grande massa da quarta geração, né? Que veio para essa cura. O que tu acha sobre isso? Eu concordo. Eu percebo que quando as pessoas se tornam buscadores, geralmente é um emaranhado de quarta geração. Que o sistema demora 4 gerações para dissolver um emaranhado de forma, vamos dizer assim, espontânea, né? Dificilmente vai para a quinta geração. Quando você é a quarta geração, aí você sente essa necessidade assim de busca, de conhecimento. Eu preciso fazer algo. A ovelha algo. Negra, né? A ovelha negra que começa a fazer tudo diferente do... Eu tô super me identificando. Eu não sabia isso da quarta geração, né? Não tinha esse conhecimento. Isso é bíblico. Mas, tipo, faz total sentido agora. E eu tô aqui fazendo umas contas e percebi que sou essa, quarta. E é muito curioso isso, né? Porque realmente, por muito tempo eu fui a ovelha negra, né? Esse foi esse eu ouvia muito, né? Não, porque tu faz coisa que fulana nunca faria, né? Por que que tu faz isso? Mas por que tu não sai por esse caminho? Que esse aqui é o certo? Eu falava, tá, esse foi o caminho que vocês seguiram até agora, eu respeito, mas eu escolho um caminho diferente, né? Porque eu fiz constelação também, né? Eu fiz faz 2 anos atrás. Foi a primeira terapia, assim, que eu chamo de alternativa, que eu fiz antes de fazer o Theta, antes de fazer o Reiki, né? Enfim, eu fiz psicoterapia muitos anos, eu tive um trauma na minha infância, e aí fiz por muitos anos, e aí depois eu fui fazer a constelação. E foi assim, ó, eu sou apaixonada. Eu sou o que eu sou hoje por esse período que eu fiz de constelação, né? Eu tinha uma péssima relação com meu pai, péssima, e hoje eu e ele aqui, ó, together. Hoje eu me dou muito melhor que meu pai, muitas vezes que minha mãe, eu sou igual a ele, né? Melhorada, eu brinco porque eu tenho cabelo, meu pai é careca. E assim, foi um divisor de águas na minha vida. Existe uma Graziele antes e depois, assim, então eu sou muito grata. É muito curioso, né? A gente sabe que não existe coincidência na vida, mas eu fui conduzida, porque eu não sou daqui, né? Então essa cultura italiana eu fui aprender depois que eu vim morar aqui em Bento, na Serra, né? Eu sou catarinense, na verdade. Então eu sou do peixe, né? Do pirão de peixe. É outra coisa, né? Das massas aí, do sorrentino da vida. Mas quando eu vim pra cá, eu tive essa conexão mais comigo, né? Com a Graziele mesmo, porque daí eu me desprendi da minha família. E aí eu fui conduzida para a constelação. Eu falei, vou fazer uma terapia, né, aqui. E aí fui fazer constelação. E foi um divisor de águas da minha vida, assim. E falando porque, olha a Fran aí. Oi, Fran, lindona. E falando um pouquinho dessa questão que tu traz da escassez, é um clássico, né, Ângelo? Principalmente quando eu vejo, assim, pessoas, por exemplo, que nem muito mais velhas, assim, nossos pais, né, enfim, eu vejo, assim, pessoas que empreenderam e tiveram muito sucesso na sua área, né, e hoje tem dinheiro. E eu vejo essas pessoas acabam comendo demais, né? Por quê? Porque também vinho da extrema escassez, né? Então, hoje, para as pessoas ter sucesso, ter dinheiro é poder comer o que quiser, a hora que quiser, né? E na quantidade que elas desejarem, né? E aí a gente trabalha isso também, o que de fato é ter dinheiro, enfim, né? Mas essa questão da escassez, assim, eu vejo gritante. Olha, não vou dizer em todos, mas na maioria dos nossos pacientes, assim, é muito visível. E sobre o que tu falou ali do pai, isso é bem importante também. Eu queria citar, eu até tinha separado como dica para hoje. Geralmente Viu? Conexão, olha a conexão. a gente E, percebe... Ângelo, tu sabe que numa das vivências que eu fiz contigo era sobre pai também. Que teve lá E eu tenho essa questão com o pai, que eu trabalho, enfim, né? Mas vamos conversar mais profundamente sobre isso. Mas muito legal essa sintonia, né? Tá tudo, E, tá Ângelo, tudo não sei se tu com- sabe, mas eu e Simone, a gente foi separada na maternidade. Já ouviu aquela música? Nossos destinos.
E é muito curioso, assim, porque a gente tem uma conexão de vida bizarra. Na última, teve uma live que eu contando pra ela, porque minha casa pegou fogo. Ela, mentira, minha casa também pegou fogo. Tipo assim, sabe? Umas coisas bizarras. A gente acaba... mas sobre o pai ali que eu ia falar, geralmente a gente nutrição tem a ver com a mãe, né? Porque a mãe é que nos ensinou, o primeiro contato com nutrição a gente teve com a mãe. Então, muitas vezes é essa questão com a mãe que gera uma compulsão alimentar, por exemplo, né? Mas é a relação com o pai que nos ajuda a ter mais resiliência, né? Para a gente não desistir. E isso de começar a tentar emagrecer, empreender um projeto ali, né, pessoal, e não dá continuidade, não consegue manter naquela resolução, né, até o final, até alcançar o objetivo. E é o pai que dá essa energia, né, mais masculina de fazer até o final, independente das dificuldades, né, passando por cima das dificuldades, superando, né. E é essa conexão com o pai que vai ajudar muito nessa parte aqui também, né. Então, talvez quando o Buda fala, encontre, né, o caminho do meio, o equilíbrio, é isso, né? A gente aceitar ambos, né? Tanto a mãe quanto o pai. Com a mãe a gente tem energia para começar e com o pai a gente tem energia para ir até o final, né? Isso é bem bacana também. Encontrar o nosso equilíbrio, né? Para que a gente consiga emagrecer. Exato. E ao ver... Mara, Ângelo. Né? Quero dar um oi para minha mãe e para minha irmã que estão aqui na live, que também são pacientes da Grazi Nutri. Oi para elas. E que mara isso que tu trouxe, Ângelo, sobre o fato de iniciar a dieta, né? É algo ok, se tu tem ali um empurrãozinho de algum profissional, beleza. Mas o fato de não dar continuidade, de não ir até o final, de não conseguir persistir, e isso não só a nível de dieta, né? A nível de exercício físico, a nível profissional, a nível até de relacionamento mesmo, né? O fato de você romper com o ciclo quando ele nem mal se iniciou, é também uma autossabotagem, mas que pode ser curada através da constelação, né? Eu costumo dizer que a constelação ela é ótima para identificar a origem, né, a causa. E aí a solução depende de uma mudança de postura interna, né, da pessoa constelada. Claro que a constelação não é mágica, né? Então ela vai identificar a causa e através da filosofia de vida que a gente trabalha na constelação, né, o conhecimento que ela também traz, a gente orienta para uma possível solução, né? Mas o fato de conseguir ou não, né, chegar nessa solução vai depender muito da postura interna, né, que como ela vê o mundo. E a forma como a gente vê o mundo interfere completamente, né? Afinal, o nosso mundo externo é um espelho, um reflexo da nossa forma de ver o mundo, do nosso mundo interno, né? Então a gente ajeita aqui primeiro, né, no nosso coração, encontra o equilíbrio, principalmente, né, aquilo que Bert mais pregava, encontra a reconciliação, né? Une o que antes estava separado, que é faz as pazes ali com o pai, aceita a tua mãe, aceita aquele irmão, mesmo que ele não tenha nascido, considera ele da família, né? Então, fazendo isso, a gente une aquilo que estava separado e algo fica mais em paz dentro de nós. E dentro desse equilíbrio, a gente se mantém mais firme também nas decisões assertivas, né? E foi exatamente isso que eu fiz. E foi muito, muito, assim, como eu falei para vocês, o divisor, assim, eu vejo o quanto isso foi fundamental na minha vida. E eu vou dizer para vocês, quando eu fiz isso, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia o que que era. Ninguém parou para me explicar, olha, a constelação é isso, tu vai fazer isso, né? Eu encontrei essa pessoa, né? Eu vim morar em Bento, daí eu dei um Google, encontrei ela, foi uma indicação, né? Depois eu olhei na internet, falei, vou fazer um atendimento. E eu fiquei com ela um bom tempo, né? E ela fez eu entender o meu papel nessa família. Porque eu tinha... e a gente sempre traz isso, tá, Angela? Nossa vivência, assim, porque nós passamos por um grande emagrecimento, né? Simone só foi 50 quilos, coisa bem pouca, né? Um dia normal. Eu 25, a metade. E eu já era nutri quando isso aconteceu. Eu pensei em largar minha profissão e tal, porque eu falei, se eu não posso ajudar a Grazi, quem dirá o outro, né? Mas por pura falta de conhecimento, que não dependia de mim. Não era sobre calcular uma dieta, né? Não era sobre fazer low carb, cetogênica, hipocalórica, qual estratégia eu ia usar. Era sobre entender melhor como que funcionava para mim, sobre olhar para essas questões, né, passadas minha, né, fazer as pazes ali com meu pai, reconhecer, né, a minha família como um todo, assim. E quando eu fiz esse movimento, todo o resto aconteceu,
E foi daí que surgiu o Amor e Viver, né? O Amor e Viver veio dessa transição. Eu já tinha o nome do Amor e Viver há uns 2 anos. Quando eu encontrei Simone, eu falei, achei. Porque eu sabia que uma Andorinha só não faz verão, né? E eu precisaria de um suporte, né? E quando eu encontrei a Simone, eu falei, cara, tá aí, né? Então ela veio e a gente deu voz ao Amor e Viver. Mas eu tive que fazer esse movimento, né? De olhar sobre por uma outra perspectiva. Não fui com a intenção de emagrecer, achava até o momento que dependia apenas da dieta, né? Que eu não tinha adesão à dieta, porque eu sempre fui muito disciplinada com relação a treino. Treino nunca foi um problema para mim, porque meu pai tem isso, né? Meu pai é uma pessoa muito resiliente, né? Então, treinar para mim nunca foi um problema. Eu vou treinar menos 3 graus, 6 da manhã. Eu faço cross esse horário e consigo, né? Tranquilamente. Mas a questão era levar adiante, né, essa questão do emagrecimento. E quando eu fiz esse movimento, todo o resto aconteceu. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Simone, né, Simone? Sim, exatamente também. Uma história de emagrece, engorda, né? E aí fiz a bariátrica, mas continuava infeliz, o vazio emocional, né? E aí eu entendi que eu comia, era um vazio que eu queria preencher alguma coisa, não era outra coisa, né? Comia as emoções que faltavam, na verdade, o amor próprio, a sensação de não ser amada, né? A rejeição. E isso por um histórico que muitas vezes nem é dessa vida. Agora a gente entende que pode ser de outras gerações mesmo, né? Que tu vem carregando, vem trazendo. E aí com as terapias, né? Psicoterapia, reiki, várias terapias, eu fui entendendo e percebi como eu consegui me manter nesse peso, né? Como emagrecer 50 quilos e ficar. Porque a grande maioria das pessoas emagrece, mas engorda de novo, se não trata o emocional, se não trata o energético, se não cura a ancestralidade. Então, é um movimento de dentro para fora, aquilo que o Ângelo falou. Tu tem que olhar para o interno, integrar tudo de novo, se desmembrar para reintegrar e aí conseguir permanecer. Eu quero compartilhar um comentário da Bianca, que ela colocou: sempre fui muito superada ao meu pai. Eu acho que separada do meu pai, não? Eu acho que é Enfim. separado. Mas ele separou da minha mãe e eu desenvolvi compulsão alimentar. Justamente, né, o que a gente está trazendo, que grande parte da questão alimentar, ela vem do emocional, né? A grande maioria da compulsão, ela não tem relação com a comida em si, né? Mas ela tem relação com a forma que você vê o mundo e o tanto de vazio que você está desconectado de você. É verdade. A gente não tem noção o quanto o nosso emocional interfere em tudo isso, né? Nos nossos internos e a quantidade de valor que a gente entrega, ao dinheiro que a gente recebe e tudo isso, né? Impacta demais. E que bonito ouvir isso de vocês, né? Que vocês passaram por isso, superaram. Eu costumo dizer que isso é o diploma da vida para ajudar outras pessoas, né? Perguntaram para Bert quero ser constelador. E ele falou, não existe curso para formar constelador. E o cara falou, como assim? Então como que vai ter mais constelador se só tem você, né? Que foi quem criou. E aí ele depois dá a entender, né? É o diploma da vida, né? É a vida que te autoriza. Não é um diploma ou outra pessoa, né, que vai autorizar. Exato. Então, por isso, e a gente se cura, se transforma, a gente transborda isso dentro de nós, né? E então esse é o momento que a gente passa a também ser capaz de ajudar outras pessoas, porque a gente conhece o caminho, né? Afinal, como a gente vai guiar alguém por um caminho que a gente nunca trilhou, né? E isso é bonito, né? Tão legal ver esses depoimentos e saber que a gente agora consegue, né, contribuir com a vida de outras pessoas também. E isso é bom demais para ficar dentro de uma gaveta, né? Foi por isso que o Amor e Viver, ele surgiu, assim, porque foi, como tu trouxe, né, do porquê que a gente muda, né? Na dor, na consciência e Na vergonha. na vergonha. O Amor e Viver é a consciência, assim, a gente traz todo instante a pessoa para o momento presente, né? Para essa questão da ansiedade e traz o autoconhecimento. Né? Então, todas as terapias, todos os nossos conteúdos que a gente tem de suporte das mentorias, o curso, ele vem para trazer conhecimento. Porque nós acreditamos que o conhecimento ele é poder, né? Óbvio que o conhecimento sem a ação ele é um mero conhecimento. Mas um conhecimento, quando a gente aplica ele, a gente consegue ir longe, né? Eu faço sempre a analogia com elas, antigamente, para a gente ser alguém na vida, né? Ter um renome, uma pessoa de referência, enfim, tu tinha que vir de uma linhagem, né? Ser príncipe, princesa,
né? Tu tinha que vir de uma família. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se tu for alguém que faça algo de extremo valor, né? Que tu ajude alguém, que tu tenha conhecimento, tu tem poder, né? Então, qualquer pessoa pode hoje ser, né, um príncipe, uma rainha, enfim, desde que ela tenha um conhecimento e que ela leve isso para mais pessoas, né? Então, acho que isso é a grande sacada, assim. E eu acredito muito nisso porque eu vivi esse processo, né? Eu me formei com 23 anos, né? Ano passado, inclusive, que eu sou novinha, tô brincando. E depois, mesmo tendo todo o embasamento científico, eu fiz pós de nutrição funcional, né? Que é uma área da nutrição muito específica, assim, que teria todos os recursos fitoterápicos de suplementação para ajudar. E não era o bastante, né? Eu precisei passar por esse processo. Então, é necessário a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento para conseguir evoluir. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Inclusive, olha aqui, não vai dar para ver ali na câmera, mas o slogan é o conhecimento a serviço da vida é quando a gente transmite, transborda, espalha para o mundo, né? Senão é o mesmo que ter um lampião para iluminar e você botar ele embaixo do tapete, né? Fazendo essa analogia. Exatamente. E outra coisa muito impactante também nos resultados acerca do emagrecimento são os traumas também, né? Eu costumo dizer que nem tudo é sistêmico, né? Porque muitas vezes a gente entra no mundo da constelação e aí a gente fala, meu Deus, tudo é sistêmico, né? Mas às vezes também pode ser um trauma biográfico, né? Que a pessoa mesmo passou. E todo trauma gera uma desconexão, né? Uma desconexão interna. O nosso sistema nervoso, ele tem um sistema de defesa muito aprimorado. A gente é feito para sobrevivência, né? E quando a gente passa por um trauma, principalmente um trauma de alto impacto, que é aquele trauma do evento específico, a gente muitas vezes cisalha uma parte nossa interna, né? O sistema nervoso literalmente se rompe dentro de nós. E aí a gente passa a viver como se fosse em dualidade, sendo extremo, sempre tendo que ter um inimigo para lutar contra, porque a gente está separado dentro de nós, né? Então a gente se ataca muitas vezes, fica brabo com nós mesmos, nos xingamos e passamos a nos amar menos por causa que passou por uma situação traumática. E essa separação interna que a gente precisa sim unir, porque isso faz com que a gente entre em um processo dissociativo. O que é um transtorno dissociativo pós-traumático? É um nome bonito para dizer que é quando a gente fica com cara de tacho, quando a gente olha para a parede e o nosso corpo. E isso é extremamente retraumatizante, né? Quando a gente fica fora do corpo, quando a gente não está no aqui e agora, né? E quando a gente se dissocia do nosso corpo, quando a gente separa do nosso corpo, a gente perde a capacidade de entender o momento em que eu fico saciado. Então eu como muitas vezes sem ter consciência que eu estou comendo, porque a minha mente está vagando, porque eu me acostumei a essa situação. E aí eu não percebo que eu já estou saciado, não percebo que o estômago já está cheio. E eu como, e continuo comendo até não aguentar mais. Aí depois vem a culpa de eu ter comido mais do que eu precisava. Aí eu estou na dor de novo, eu entro num círculo vicioso, dissocio, porque a dor faz eu dissociar. A dissociação é um mecanismo de defesa para fugir da dor. Então eu perco ainda mais a minha noção de saciedade, de percepção, de sentir. E aí, próxima vez que eu vou me alimentar novamente, me alimento mais do que eu preciso. E isso é um círculo vicioso do mal, né, vamos dizer assim. E aí o que a gente vai fazer é encontrar o trauma e curar o trauma. Como assim curar o trauma? Constelação é ótima para trauma como um primeiro passo, porque daí vai unir o que estava separado. E constelação de trauma a gente precisa colocar você de frente para si mesmo. E a gente faz um processo de amar a si mesmo primeiro, né? Se aceitar como foi, porque às vezes a gente tem a ilusão de querer mudar o passado, né? E isso é impossível. Então a gente precisa ficar cara a cara com nós mesmos do passado, como se fosse, né? Isso é uma metáfora. E dizer, você fez o melhor que pôde, tá? Tudo certo, agora deixa comigo que agora eu tenho mais ferramentas para fazer um pouquinho diferente. E aí acontece esse reencontro interno, né? E a partir daí a pessoa pode perceber que ela tem autorização para ficar mais presente no próprio corpo. Porque assim ela se ama um pouquinho mais, ela não se culpa mais pelo trauma. E assim ela vai aos poucos, né? Como é um processo, vai adquirindo senso-percepção.
Então eu percebo quando eu estou saciado, eu percebo quando eu estou com fome ou quando eu estou triste, porque a fome também às vezes é um mecanismo de defesa, porque lá na antiguidade, antropologicamente falando, a gente só comia em situações de segurança. Enquanto a gente estava em estado de alerta, a gente estava, vamos cuidar, né? Não deixa a comida de lado. E aí, quando estava seguro, o pessoal ia comer. E agora, como a gente tem essa carga genética, muitas vezes eu busco segurança através da comida, porque eu tenho essa memória ancestral de que eu só quando havia segurança. Então eu tenho que saber diferenciar. Será que é fome ou será que é fome emocional de segurança? Será que é uma falta, um vazio que eu sinto dentro de mim e eu transfiro para o alimento? E para eu ter toda essa senso-percepção, esse autoconhecimento, então eu vou precisar sim olhar para os meus traumas, né? Para as minhas dores, para que eu possa me curar aos poucos, né? E a constelação ela é uma intervenção mais pontual. E depois da constelação, então a gente teria que fazer um processo, né? E aí o processo que cura trauma. E agora eu vou falar o que pouca gente sabe, mas é óbvio. Aquilo que mais cura trauma é o exercício físico, segundo os estudos. Inclusive, para quem não gosta de exercício físico, fazer exercício físico é curativo para trauma. Então, a constelação dá o primeiro passo e depois exercício físico, não tem escolha. Meditação ajuda também. Porém, ajuda para quem gosta. Quem não gosta de meditação é ajudado um pouquinho menos. E exercício físico ajuda todo mundo, inclusive quem não gosta, né? Segundo alguns estudos recentes aí. Gente, Ângelo, que top! deixa eu complementar a tua fala e assim, ó, perfeito, porque tem uma ferramenta que a gente usa no Theta Healing que é exatamente para curar trauma, né? E eu acredito que ele venha nesse pós-constelação aí. Eu não sei como é que é, se tu tem alguma... Se tu já fez o Theta Healing ou já indicou para alguém, mas tem a desfragmentação de alma, que é justamente isso, e a gente trabalha o auto-perdão, né? O auto-perdão relacionado à culpa. Porque, de acordo com a tabela de Hawkins, nós sabemos que a densidade da culpa é bem pesada, né? É uma das sensações mais densas, assim como a vergonha. E aí, nessa desfragmentação de alma, nós trabalhamos o auto-perdão baseado na liberação da culpa para ressignificar através do auto-amor. Então, é perfeito, né? Sai da constelação e vai para um Theta Healing, depois tu vai fazer uma caminhada, ou o contrário, Vai por todos né? os lados, né? Sai da constelação, vai fazer um exercício e depois vem para um Theta Healing, que vai estar tudo certo, vai estar curadíssimo. É tudo muito perfeito. Há um pontinho. A constelação, o Theta Healing, ela é essa linguagem mais subjetiva, né? E também objetivo para a gente encontrar o equilíbrio, né? E geralmente quem está mais conectado com a energia feminina tem uma abertura muito maior às terapias, mas a conexão com a energia masculina vai fazer com que eu saia da terapia e procure um profissional de nutrição e também um profissional da educação física para fazer essa parte, né? Como é importante o equilíbrio e o trabalho em conjunto, né? Olhando por esse sentido. Exato. Exatamente. E aí entra a nutrição, né? Que eu não posso deixar de dar minha pitadinha aqui. Claro. Porque, assim, tu falou aí sobre epigenética, né? A nossa genética, a gente tem que lembrar que a gente é do tempo, né? Lá de antigamente. Naquela época, nós não tínhamos aplicativo para pedir comida, não tínhamos nem geladeira, né? Então, o nosso corpo, ele fazia essa reserva de energia, né? Em forma de gordura, porque nós ainda precisávamos lutar, né? Então, nós temos ainda essa mesma habilidade lá de antigamente, hoje em dia. Então, quando a gente entra, hoje eu falo energia, né? Mas enfim, quando a gente entra em contato, sei lá, se a gente está muito ansiosa, por exemplo, a gente ativa esses genes novamente da escassez, né? E a gente faz o quê? Diminui a nossa taxa metabólica basal, que é a nossa quantidade de energia para a gente consumir por dia, como uma forma de proteção para fazer reserva de energia, porque a gente entende que está entrando num período de estresse, né? Então, nós temos isso também acontecendo no nosso corpo, quando a gente tem essa ansiedade, esse medo, né, esse trauma, né? E aí, por isso que a gente acaba diminuindo o nosso metabolismo. A gente fala, meu metabolismo é lento. Mas o teu metabolismo ele pode ser lento, sim, por conta de dietas restritivas, né? Falando da parte mais do corpo físico, assim, né? Dieta restritiva,
baixa a nossa taxa metabólica basal. Quantas vezes você já tentou emagrecer na vida também interfere nessa taxa e tudo mais. A idade também interfere, hormônios interfere, sim. Falando do corpo físico é isso. Mas trazendo para o que o Ângelo estava comentando, né? Quanto mais traumas tu vai tendo, né? Quanto mais tempo tu vai ficando vibrando nisso, né? Sem olhar para isso, sem tratar isso como deve ser tratado, mais genes da escassez tu vai ativando, né? E mais gordura tu vai adquirindo. Por quê? Uma forma de prevenção. O corpo faz isso como feedback, né? Desse teu estado emocional, assim. E é muito curioso isso, porque começa a ligar um monte de coisa na minha cabeça, né? Nossa, faz muito sentido. Então, por vezes, por mais que tu vai lá e melhora essa dieta dessa paciente, tu oferta mais alimento, né? Porque na nutrição hoje, quando a gente fala de emagrecimento, basicamente eu dou comida para as pessoas emagrecerem. Porque elas já vêm no período de muita restrição. Né? Elas acham que é sair cortando tudo que elas vão emagrecer, então elas cortam glúten, cortam lactose, vão cortando, cortando, cortando. Então, além de baixar essa taxa metabólica que eu comentei, elas ainda aumentam os episódios de compulsão, né? Porque elas não comem nada. Então, elas acabam aumentando e a pessoa ela vive naquela fase que a gente chama do boicote. Né? Ela sai de uma fase ativa e entra na fase do boicote, porque ela, né, acaba tendo muitos episódios de compulsão. E o que dificulta não só o emagrecimento, quanto ela acaba engordando, né, nesse período. E aí não adianta, muitas vezes, eu ir lá e fazer o ajuste de dieta, né? É necessário a gente entender o porquê que isso está acontecendo, de onde que vem essa ansiedade, esse medo, né, esse sentimento de angústia. E, né, a constelação poderia não, ajuda muito, né, nisso. O que eu costumo dizer também, acrescentando, é que as pessoas agem como se a obesidade chegou como se fosse um raio que caiu na cabeça, como se fosse um presente, como se fosse do dia para a noite. E isso das pessoas perceberem que a situação que a gente se encontra é um aglomerado de consequências das nossas decisões diárias, né? Todo dia, somados. Mas como a gente age como se fosse um presente, tipo, eu nasci assim ou aconteceu isso. Então, eu também acho que vai ser do dia para a noite que eu vou sair disso. E aí que mora o problema, né? Porque não tem aquela calma, aquela paciência para entender que vai ser um processo, sim. O nosso cérebro é imediatista, né? A gente é programado para ser imediatista. Sim. E tem dois pontos aí que eu acho importante só ressaltar, que tu falou antes que estava na minha cabeça e eu esqueci, que tu falou da questão da dor, né? Tirar essa questão da saciedade. E sim, a saciedade a gente já sabe que ela acontece a nível cerebral, né? Por isso que muitas vezes tu come, e o teu estômago ele é um músculo, ele vai se distendendo e tu para e fala, meu Deus, acho que eu comi demais, né? Realmente você comeu demais, não deu tempo para que acontecesse a saciedade, né? Que se a gente tem um trauma, a gente tem essa dor, fica mais difícil ainda, né? E falando agora, só para complementar o que tu trouxe da questão das pessoas serem imediatistas, tem a questão também das pessoas elas se dedicarem ao processo de emagrecimento, que aconteceu hoje também atendendo uma mentoranda, e aí ela vai lá e perde 5 centímetros de abdômen, por exemplo. 4 centímetros de abdômen, 5 centímetros de cintura. E às vezes ela acha pouco. Fala, nossa, só isso. Só perdeu 8 quilos, né? E ela perdeu isso de circunferência. Então, eu sempre me questiono assim, o quanto muitas vezes as pessoas, aquilo está sendo um sofrimento gigante para ela, passar por esse processo. Porque ela esperava já uns 20 centímetros, né? Como recompensa pelo trabalho que ela tá passando. Pô, tô passando um trabalho danado para conseguir e eu só perdi isso, né? Então a gente também precisa reconhecer os nossos ganhos, né? E alinhar nossas expectativas, porque senão a gente se frustra. E às vezes a gente vai lá e come pela frustração também, né? Exatamente. Com certeza. Só vou ler um comentário rapidão aqui, sem querer te cortar, Ângelo. A da Ellen, ela falou assim, que, nossa, que reflexão. Eu tenho a questão da escassez muito forte e muita dificuldade de perder peso. Ellen, tu tá no lugar certo, então vem conosco se tu quiser saber mais sobre constelação. Segue aqui o Ângelo, chama ele. Ou sobre o amor em viver, né? A gente tem várias opções para te ajudar, né? Tanto da constelação com o Ângelo ou com nossos produtos, o curso Despertar, as mentorias, o grupo de desafios, enfim. Então, nós estamos aqui justamente trazendo esse conteúdo para que vocês saibam qual que é o nosso objetivo, que é ajudar pessoas a olhar para dentro de si, não só com o emagrecimento temporário, né? Mas uma mudança de hábitos perpétua, para que você cure a ferida emocional, a lacuna que está fazendo com que você coma de uma maneira compulsiva sem ter a consciência disso.
esse é o nosso objetivo, nosso propósito, né? E a Bianca também disse que fez uma reeducação alimentar e engordou tudo, né? Mas que ela tem que estar Não sempre se engordou. vigiando. Não engordou? Não. Ah, E tá. Então depois não engordei engordou. mais. Ótimo. Mas sobre a cegueira que o Ângelo tinha falado ali, né? Ah, nós demoramos 10 anos para ganhar 40 quilos. E aí, em 5 meses, você tem um casamento e você quer emagrecer todos aqueles quilos, né? Sim. Aí a E isso Nutri faz aconteceu. milagre em mim. Eu brincando, até que a Nutri faz E milagre em mim, né? isso aconteceu comigo, né? Eu fui a 107 quilos com 24 anos, pressão alta, pré-diabetes, problemas nas articulações, 1,5 insônia, metro. 1,5 metro, né? Então, tudo isso. E eu fiquei desesperada, desesperada mesmo. Que foi o dia que eu me olhei no espelho e foi o dia que eu me enxerguei. E aí eu percebi que eu não estava me vendo. Mas eu não estava me vendo porque eu não queria, né? E aí aquela famosa frase, né? Aquela famosa falta de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Então eu falei para minha mãe, como que ninguém me disse que eu estava desse tamanho? Ela disse, mas minha filha, tu não tem espelho? Tu não tá vendo o tamanho que tu tá? Eu não conseguia comprar calça jeans porque não servia. Eu queria entrar numa calça 40, eu usava 50. Então, assim, eu fiquei um ano usando leg, aquelas calças que não precisa, né? Enfim. E aí eu tava indignada. E é isso que o Ângelo falou. E aí me bateu o desespero, e aí você entra, é pior ainda, porque aí sim você entra entra na dor, come por ansiedade, come por estar por compulsão. Aí você entra na culpa, come de novo, né? Digamos que você vai amortecendo a dor. É um looping, né? Vai apagando o fogo com gasolina. Mais ou menos isso. Exato. E tem um outro dado bem interessante que a gente costuma dizer em constelação, que ela demora alguns meses para fazer efeito. Para uma pessoa, pode ter exceções, claro, né, de resolver na hora mesmo, mas geralmente é uns meses, né, que a gente diz. E segundo a neurociências, o tempo que a gente demora para fazer novos caminhos neurais na nossa mente são de 5 meses aproximadamente. E como cada duas informações, né? Então, para a gente realmente conseguir ver o mundo de uma maneira diferente, tomar decisões, olhar para o alimento de maneira diferente e realmente conseguir efetuar uma mudança, vai levar esse período também, né? Não dá também para a gente ir para o outro extremo, tipo, nunca fiz exercício físico e agora eu vou fazer todo dia ou 2 vezes por dia. Aí a gente se frustra, né? Porque a gente tem que valorizar os nossos pequenos passos, né? A gente tem que quebrar a nossa meta em pequenas metas e a cada pequena metinha que a gente chegar, a gente tem que se presentear, tem que comemorar, ficar feliz, né? E se quando Exato. presentear não é com docinho, porque senão a gente vai fazer uma ligação interna nossa que a comida é recompensa para tudo, ou enfim, né, nesse sentido. Exato. Tem até uma frase que nos dedura quando a gente está num processo assim, que é: hoje eu tive um dia extremamente estressante, então eu mereço tomar uma cerveja. Tu merece tomar, Aham. gosta do dia. Ah, eu mereço tomar um sorvete hoje porque eu passei um dia estressante. Tu merece todo dia. Só que quando a gente atrela. Condiciona o merecimento, né? Condiciona o merecimento ao sofrimento. Exato. Isso é uma crença limitante muito profunda de que sofrimento gera recompensa, né? E vice-versa. Se a gente for Sim, a ver, gente né, aprendeu isso na nossa educação, né? na Só educação, vai comer a sobremesa depois que tu comer toda a salada. Ó, tu tem que comer tudo que tá no prato, daí tu ganha um docinho. Porque se tu não comer alface, tu não vai ganhar bombom. Então a pessoa entende o quê? Alface é ruim, bombom é bom. Eu tenho que passar pelo alface, que é muito ruim, para conseguir chegar no bombom. tá? E se a gente for ver na cultura religiosa, se vocês permitem que eu seja um pouquinho polêmico, Sim, fica à essa, vontade. Com certeza. Adora. vou andar de a pé tantos quilômetros para ir lá. Isso acontece aqui na minha cidade, para eu conseguir a bênção. Uh, por que precisa sofrer para conseguir a bênção, né? Isso é uma crença limitante também, né? Exato. Exato. E Com fazendo uma certeza. piadinha, já aproveita nessa caminhada, pega o limão, que daí tomar limão em jejum emagrece, mas primeiro você tem que fazer a caminhada, né? Tem que fazer 20,
Né? De falar, ai, Nutri, se eu tomar limão em jejum, emagrece? Sim, se ele ficar uns 20 quilômetros e tu ir todo dia pegar o limão a pé e voltar, tu vai receber essa bênção, tu vai emagrecer, pode ter certeza. É tipo você constelação emagrece, né? Só se você for da constelador, 7 quilômetros. Mas olha, isso é a questão das pessoas quererem o milagre, né? Porque é isso que as pessoas buscam às vezes, né? E a mesma coisa que a pessoa que senta na cadeira e fala, ai, Nutri, eu só queria perder gordura do abdômen. Tem como, né? Não existe uma dieta específica para a gordura do abdômen, né? E a gente fala, nossa, mas isso ainda acontece muito. Por isso que a gente fala do conhecimento. E é por isso que nós estamos aqui, por isso que a gente nutre as redes sociais do Amor e Viver, o Ângelo, né, nutre as redes sociais dele com conhecimento. Porque, gente, isso é uma coisa que em consultório eu sou um pouco bem pontual, assim, sabe? Em algumas situações. Eu falo, nossa, mas isso aí tu já era pra estar sabendo. Ai, não, mas eu tô aqui pra isso. Não, tu tá aqui pra mais coisa. Porque miojo, por exemplo, não é alimento. Isso já é um senso comum. Não tem como tu chegar no consultório e perguntar se miojo pode entrar na dieta. É óbvio que não pode. É óbvio que não pode, porque não é alimento, né? Então, algumas coisas a gente já precisa saber. Saber como? Através de pessoas como nós, que estamos aí dia após dia trazendo esse tipo de conhecimento nas nossas redes sociais, né? Telegram, enfim, pô, tem tanta fonte de conhecimento, né? E as pessoas às vezes não sabem aproveitar isso. Né? Porque a gente está lá de graça dando esse conhecimento que para nós custou muito, né? Para mim custou dinheiro e custou experiência de vida, né? E eu sempre falo às vezes, quando eu atendo mães, principalmente, que é um público maior, eu falo, olha, eu sinceramente espero que tu aprenda, porque eu não quero daqui 15 anos atender o teu filho, pelo mesmo motivo. Eu quero atender por outros motivos. Agora, atender o teu filho ou a tua filha porque quer emagrecer, porque não teve educação nutricional em casa, em pleno século XXI, com acesso à informação, com tecnologia, com internet, a gente tem que saber aproveitar isso também. Né? Isso está aí para nos deixar ansiosas, né? Porque agora a gente não consegue nem mais ouvir um áudio na velocidade normal. A gente tem que botar na velocidade de 1,5 ou 2, porque a gente está totalmente acelerado, né? A gente está acelerando tudo que a gente pode. Já perceberam, né? Tá demais, assim. Então a gente precisa tirar desse meio de comunicação o melhor que ele pode nos oferecer, que é também o conhecimento gratuito e conhecimento de extremo valor. Verdade. E esse acelerar tudo que a gente fala e também a fuga através da mídia social é um processo de dissociação um pouquinho consciente também, né? Eu dissocio querendo dissociar. É um processo que não cura, muito pelo contrário, né? A gente vai varrendo tudo para embaixo do tapete e de repente explode a bomba, né? Sim. Eu quero contar mais um caso que aconteceu comigo e que eu vejo bastante em constelação, que é comum, o que faz as pessoas entrarem também em compulsão alimentar e terem dificuldades em emagrecer. Que é quando tem um irmãozinho que foi um aborto espontâneo. Que foi o que aconteceu na minha família também, né, comigo. E isso me gerou um grande emaranhado que eu estava num processo de indecisão compulsiva, vamos dizer assim. A minha indecisão era diferente porque eu queria sempre decidir por duas coisas ao mesmo tempo e aí eu paralisava, né? E sempre que a gente paralisa na vida, esse é o momento certo para a gente buscar ajuda, a constelação, enfim, para descobrir o porquê que eu paralisei, né? E aí no meu caso, então, eu paralisei diante da faculdade porque eu queria fazer duas. Paralisava diante do trabalho, eu queria estar em dois trabalhos ao mesmo tempo. E eu sempre tive dois trabalhos ao mesmo tempo, exceto agora. Relacionamento dá dificuldade também. Daí a pessoa entra em um e pensa na segunda opção, vamos dizer assim, né? Então, tu queria namorar duas ao mesmo tempo, né? Isso aí tem outro nome, não tem? Duas pessoas. Indecisão, você me conheceu por outro nome, querer Queria namorar duas pessoas ao mesmo tempo. Não sei, parece que tinha outro nome, mas tudo bem. Mas, enfim, o que eu mais, vamos dizer assim, aonde mais impactava era no trabalho, né? Eu sempre tinha dificuldade em focar em um porque eu queria estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Na faculdade também prejudicou muito, principalmente, né? Mais do que no relacionamento. E eu descobri na constelação que eu tinha um irmão que não nasceu. E seria um irmão mais velho e eu acabei herdando o nome que seria dele, né? Então eu estava seguindo na vida como se eu tivesse responsabilidade por duas pessoas e não por uma. Por isso que eu queria
Por isso que eu queria aprender por duas, ou fazer tudo por dois, inclusive comer por dois, né? E esse é um emaranhado, inclusive, até um pouquinho comum. E quando a gente faz esse processo de conscientização, então eu descubro que tem alguém ali, sabe? Então eu não éramos em dois, éramos em três, sempre fomos em três. Então a gente consegue fazer essa separação. O Sim. amor cego, que é o emaranhado, né? Que é quando eu amo, mas eu não vejo o amor do outro por mim, por isso amor cego. E aí eu transformo ele em amor que vê, que é o amor que além de considerar o meu, também considero o do outro por mim. E se eu imaginar, porque isso é só um exercício, que eu estou de frente para o meu irmão e falar, eu estou fazendo isso por causa de você, a gente percebe que isso não alegra a outra pessoa. Agora, se eu digo, eu respeito você e o teu lugar, eu fico no meu, e eu vou fazer por mim, mas com você no meu coração. Aí isso alegra a outra. Então isso é o amor que vê, né? E isso liberta, porque daí a gente faz assim, a gente solta. Nossa, Sim. Ângelo, isso aconteceu comigo também. Eu sou a terceira, né? E eu não reconhecia a gestação da minha mãe antes de mim, que era um menino. Ele morreu antes de nascer, assim. E eu fui pra constelação porque eu falava assim, acho que eu não sou uma pessoa muito boa. Eu falava pra ela. Daí ela disse, mas por quê que tu acha que tu não é uma pessoa boa? Eu falei, porque eu sempre tenho que ser melhor em tudo, eu sempre me dedico demais pra tudo. Isso tá pesado demais, eu tô cansada, tipo, de estudar. Eu fui destaque acadêmico no meu curso, né? E eu pensava, acho que eu sou uma pessoa que eu quero chamar atenção, né? E aí, na constelação, a gente viu, na verdade, que eu tinha esse irmão, né? E tinha a questão dele ser um menino, então meu pai queria muito ter um filho homem, ele já tinha uma filha mulher, né? Então tinha esse peso também, por isso que eu tinha um lado masculino muito forte, né? Até esse momento, porque eu queria assumir esse papel que não era meu. Então eu assumi o meu papel de terceira filha, né? E isso, quando eu descobri, né? Depois de, enfim, não é tão fácil assim quando a gente tá falando, né? Nossa, ficou tão mais leve viver, porque era só a Grazi pela Grazi. Porque a minha irmã mais velha também faleceu, só que ela faleceu, ela já tinha 17 anos. Então, a sensação que eu tinha é que eu tinha que dar orgulho para minha família pelo meu irmão e pela minha irmã. Então, sempre foi muito difícil, assim, eu sempre estudava demais, trabalhava demais, tudo era demais, sabe? E isso tava pesando demais, isso pesava em mim, inclusive, que eu tava 25 quilos acima. Então, era muito difícil carregar tudo isso. E eu não me dava conta, então eu fiz esse movimento de reconhecer esse menino como meu irmão mais velho, né? E entender o meu lugar nessa família. Por isso que eu falei, entender qual o papel que eu assumo nessa família. Porque para mim isso foi, assim, ó, fundamental. Entender que era só a Grazi, que eu não tinha que estudar, nem dar orgulho por mais ninguém, a não ser por mim. E isso tornou minha vida tão mais leve, tão mais tranquila, porque tudo que eu fazia era tipo assim, meu Deus, mas eu tirava um 7, eu tinha que tirar um 8, eu tirava 8, eu tinha que tirar 10, né? Muita cobrança, assim, né? Aquele chicotinho que eu falo, que a gente fala muito para as nossas mentorandas. E foi assim, ó, leve, essa é a palavra. Minha vida passou a ser muito mais leve. Eu continuei dando muito orgulho, né? Sendo um orgulho para meus pais, que para mim isso era uma coisa, assim, muito importante, um valor muito grande, mas só por mim, por mais ninguém. E quando a gente fica feliz, bem e tranquilo, né, em leve, né, principalmente, esse é o melhor presente que a gente pode dar para quem a gente ama, né? E nem ali alguém comentou, né, que perdeu alguém e tal. Como eu honro essa pessoa? Como eu deixo essa pessoa feliz onde quer que ela esteja lá do outro lado? É quando eu que fiquei vivo, honro isso ficando bem e feliz. Porque assim é como se eu dissesse, eu vou ficar feliz já que você não pôde, e você vai ser feliz através de mim porque você está no meu coração. Isso é o que traz honra, né? Então a gente se liberta, né, desse peso, desse compromisso de ter que fazer algo, ou de se cobrar, ou da tristeza ou da culpa, e a gente substitui por honra, né? E honra significa fazer diferente. O honrar pai e mãe da Bíblia também é fazer diferente do que eles fizeram, fazer um pouquinho mais leve, honrar o sacrifício deles, né? E assim, dessa forma, eu me liberto e parece que todo mundo encontra paz. E isso é tão tranquilo, né? Então, uma reeducação alimentar se torna mais leve. Não vai ser sofrido eu ir para a academia, eu posso ir de um jeito mais leve, sem tanta cobrança. E isso é um paradoxo. E se vocês permitem, eu já vou adiantar a última dica, então, que eu iria dar hoje. Que é, primeiro a gente se aceita como a gente é, aí a gente se conecta com a gente, se ama, e depois disso eu efetuo uma transformação. É um paradoxo mesmo, né? Eu preciso aceitar a minha gordura e me aceitar, e a partir da aceitação eu consigo mudar de um jeito leve e mais efetivo.
A gente está muito sintonizado. Eu fiz um Reels ontem, só que não foi para o Amor e Viver, foi para as minhas redes sociais, que eu falei justamente isso. Você não deve mudar porque você se odeia. Você tem que se amar para você poder mudar. Né? Não, eu ainda falei, porque a gente vive num mundo pensando, quando eu for magra, eu vou comprar roupa, quando eu for magra, eu vou ter um relacionamento, quando eu for magra, eu vou sair. Não, né? Você tem que fazer a mudança porque você se ama, e não o contrário. Exato. Né? E quando nós entendemos que cada ser é um ser único, né? Deixar de lado as comparações, né? O fato de você se sentir a ovelha negra da família, quando você aceita que tá ok, eu tô disposto a fazer diferente, eu me aceito, eu me amo dessa forma, eu não preciso seguir um padrão. Eu honro, né, a minha família, os meus ancestrais, mas eu decido hoje fazer diferente da minha forma. Assim você vai estar automaticamente se abrindo para essa cura, se abrindo para essa nova oportunidade desse olhar de luz, né? Então, que legal, muito feliz. Fiquei muito feliz, Ângelo. Gratidão mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. Foi maravilhoso esse bate-papo. Eu, por mim, ficava aqui mais umas 2 horas falando sobre isso. Nossa, com certeza. Esse site da Dora aí, ó, vou levar para a vida. Eu não tinha feito essa conexão ainda. Achei isso sensacional. Isso explica muita coisa. Gratidão. E com certeza teremos muitas oportunidades, né? Estamos abertas para fazer novas lives. Vamos conversando. Obrigada, Grazi. Ai, gente, obrigada. Prazerzão. Ângelo, assim, ó, prazer mesmo, né? Muito rico o teu conhecimento. Obrigada por tão, né, sabiamente vir aqui e trazer isso para as pessoas, que a gente possa ter ajudado, contribuído de alguma forma, né? Plantado uma sementinha. E se vocês precisarem, a gente sabe que às vezes o tempo que a gente tem aqui é curto. Nós estamos disponíveis aí nas nossas redes sociais, tenho certeza que o Ângelo tá bem, né? Para te dar um norte aí, para te ajudar nesse processo. Gratidão mais uma vez, foi um prazer enorme. Eu tenho certeza que a gente vai ter mais momentos como esse. Obrigada. Obrigado. Até mais, beijão. Gente. Ótima tarde. Para nós. Tchau, tchau.